Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Acordando você, acompanhando você até o trabalho. Você que está aí caminhando também, andando de bicicleta, enfim, onde quer que você esteja, a partir de agora você vai ficar ligado nas informações do futebol brasileiro. Hoje, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018. Não perca a hora, hein? São 9h03 em São Paulo. Grêmio e Cruzeiro não venceram na estreia da Libertadores. Hoje um dia D para a situação de Neymar. Com Matheus Vital em lugar de Rodriguinho, o Corinthians estreia na competição sul-americana na Colômbia diante do Milionários. E tem também o tricolor jogando pela Copa do Brasil no Morumbi. Tudo isso e muito mais comigo e com Maurício Rossi. Bom dia, Rossi! Bom dia, Lima, tudo bem? Um bom dia especial aí aos ouvintes. E tem o Mengão também hoje, rapaz, tem Flamengo e River Plate, jogaço, pena que, né, com portões fechados por causa daquela confusão, né, na fase final não, na final da Sul-Americana no ano passado, nos arredores e também dentro do estádio do Maracanã. Bom, vamos começar falando de novo da situação do Neymar, né? O Neymar hoje vai ter um dia decisivo. O médico Dr. Rodrigo Lasmar está em Paris, né, médico da seleção brasileira. Ele vai se reunir com o departamento médico do Paris Saint-Germain e aí eles vão decidir, vai operar, não vai operar, né, qual será a melhor opção para o Neymar. A sensação que eu tenho, Maurício, é a seguinte: enquanto brasileiro, né, eu quero mais é que o Neymar se recupere para a Copa do Mundo, né? E acho que isso também é o que pensa o Tite, o que pensa a comissão técnica da seleção e o próprio médico, o Dr. Rodrigo Lasmar. Enquanto o Paris Saint-Germain, enquanto o Unai Emery, né, eles querem que o Neymar jogue de qualquer jeito a semana que vem, mesmo que seja engessado. Essa sensação que a gente tem. É isso, Maurício? A gente até brinca com isso, né? Melhor o Neymar com as pernas amarradas que qualquer... Mas não é assim, o profissional não adianta o cara entrar fazendo tratamento e entrar com uma fratura, com uma fissura no pé, e fazer tratamento. O tratamento, nesse caso aí, deve ser cirúrgico, e o Neymar voltando provavelmente um mês, bem pertinho da Copa do Mundo, para jogar a Copa, Lima. Pelo que eu acompanhei de médicos, tanto médicos franceses, né, que se pronunciaram nas últimas horas, quanto brasileiros, o ideal mesmo seria colocar um pino ali no quinto metatarso. Ontem eu até falei, né, que é o metatarso, que é o dedinho do pé, mas não é, ele é o osso anterior, né, ao dedinho. Então, para fixar bem, porque o que pode acontecer é o seguinte: se você não tratar direito, o que é uma fissura, né, que na realidade é uma rachadura, não chega a ser uma fratura completa, pode vir a ser uma fratura lá na frente. Então, se não tratar bem agora, num próximo movimento do Neymar, ele pode até ter uma fratura, e aí a coisa ficar mais complicada. Embora o Neymar tenha um histórico assim de boa recuperação em relação a contusões anteriores. De qualquer maneira, não vale a pena arriscar, né? Existem também injeções que você aplica no atleta e faz uma imobilização. Então, talvez durante o jogo, se ele realmente jogar contra o Real Madrid, ele possa não sentir dor, possa até jogar quase que normalmente, mas isso também lá na frente pode se transformar numa fratura e a consequência pode ser pior. Eu preferia que o Neymar fizesse o que tem que fazer e voltasse só em maio. E você, Maurício? Lógico.
tem que respeitar o que os médicos vão falar. Não adianta forçar a barra e... Mas, certeza, assim, no meu íntimo, que atuar mesmo em maio. Não tem como, antes de... Não tem como. Isso é até antiético. O médico agora, depois de tudo isso que já foi falado, ele não vai deixar de voltar só mais para frente. Não vai fazer isso, antecipar nenhuma volta. Muito bem. Vamos falar então de Libertadores da América. Vamos virar a chavinha. E ontem não deu pro futebol brasileiro não, hein? O Grêmio, por exemplo, até saiu na frente e tal, e 3 minutos depois tomou um gol, acabou voltando com um empate diante do Defensor lá no Uruguai, num estádio acanhado, né? O Luiz Franzini, e o Grêmio ficou no 1-1. O Renato Gaúcho comentou este empate, embora a qualidade do som do Renato não seja aquela qualidade de som que a gente gostaria, mas dá para ouvir o que o técnico do Grêmio falou depois do empate de ontem. O primeiro tempo não foi um dos melhores, principalmente na parte técnica, mas é sempre muito difícil você jogar contra um adversário que faz uma linha de 4, mais uma linha de 5, próximo à grande área, que a gente esperando apenas um erro do Grêmio, no caso, por uma bola parada, por uma falta, enfim, um contra-ataque. Fica difícil de você conversando um pouquinho no intervalo do jogo, acertamos algumas coisas, fizemos algumas mudanças no segundo tempo, conseguimos o que estava sendo difícil, que era fazer um gol. Mas infelizmente nós tomamos um gol que a gente não costuma tomar, principalmente no momento que o adversário cabeceou a bola sozinho, jogando na nossa área. Não foi uma falha nossa, infelizmente deixamos de conquistar uma vitória aqui no Uruguai. É sempre muito difícil se estrear fora, principalmente se tratando de uma Libertadores. Está de bom tamanho, ponto. Fica aqui gostinho de que nós poderemos crescer aqui com uma vitória na estreia. Ô Maurício, acho que a gente vai ouvir muito isso ao longo da Libertadores e também da temporada, né? É sempre muito difícil jogar contra time que faz uma linha de 4, uma linha de 5, 2 linhas de 4. Mas os caras querem o quê, né? Jogar contra times abertos? Aí não vai dar, né? Sim, Lima. Ainda mais enfrentando um time uruguaio que tem essa característica, né? Como jogar mais recuado, saindo nos contra-ataques. Mas o Renato falou, e o time dele que deu a bobeada, né? Conseguiu um gol aos 35 do segundo tempo, o Michael, que passou aqui pelo São Paulo, 35 do segundo tempo, você marca um gol, aí você está levando a vitória fora de casa, que é importantíssima nessa primeira fase, né? Nessa fase de grupos, no primeiro jogo fora de casa, aí você leva um gol na sequência, faltando um pouquinho para terminar a partida, o Grêmio sofreu um empate, mas o empate até que é bom fora de casa. No outro jogo, né, o Cerro já começou com o Cerro Porteño, por isso que o Grêmio agora vai precisar de uma vitória na próxima partida. Muito bem. Agora, quem se deu mal ontem foi o Cruzeiro, hein? E olha, o Cruzeiro nem jogou mal, eu acompanhei uma boa parte desse jogo. O Cruzeiro não merecia ter tomado de 4, mas o problema, né, é que o time do Racing, né, tem um jogador chamado Lautaro Rodrigues que simplesmente acabou com o jogo, né? Marcou 3 gols e desmontou o esquema tático do Mano Menezes. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. Tomamos 3 gols de bola parada, que sempre incomoda, e especialmente nesse jogo, incomoda a mim pela facilidade que o Racing teve de, pelo menos em 2 gols, fazer com bolas laterais. Mas é a competição, a Libertadores é assim, é a primeira amostragem que temos, isso certamente vai nos dar uma preparação melhor para a segunda partida, pelo ritmo do que o jogo é jogado. Não saímos felizes pelo resultado, mas não posso criticar a minha equipe pela atuação. Dá para criticar ou o Mano está certo de não criticar o Cruzeiro pela atuação de ontem?
Lima, pela atuação de ontem tem que fazer crítica, porque o Cruzeiro tem hora que dá aqueles apagões, né, na e ele tem razão em ele. O Mano estava muito irritado com o time, né? E aquele segundo gol foi uma jogada infantil o jogador o Martínez, que fez os 3 gols, recebe de costas, faz o giro e ninguém prestando atenção, mas o Cruzeiro já entrou. A cabeça do time do Cruzeiro já não estava muito boa, porque sempre abala, né, a equipe, como no caso do Fábio, que perdeu o pai, o goleiro, aí já teve que voltar para o Brasil, e aí entrou com outro goleiro, o Rafael, que é a reserva. O grupo acho que entrou meio abalado, e logo de cara você também perde o Fred. 5 minutos de jogo, o Fred já sentiu a panturrilha, um problema que ele tem, já é recorrente, né, no Atlético Mineiro, no Flu, ele já tinha esse problema na panturrilha. Mas perdeu no primeiro jogo, fora de casa, dá para recuperar, tem tempo ainda, tem que levantar a cabeça, e logo um bom resultado no próximo domingo, jogo às 11 da manhã na Independência, no clássico contra o Atlético, já para voltar a dar força para o time para a sequência aí, Lima. Bom, eu falei Rodrigues, né? Lautaro Martínez, né? Lautaro Martínez é o craque do time do Racing, 20 anos apenas. O menino joga e joga muito. Olho nele. Bom, esse é um que logo vai estar no futebol europeu, com certeza, né? Porque realmente joga uma bola. Oi? Pode falar, Maurício. Baixinho, assim, ele fez o terceiro gol ele subiu mais que a zaga do Cruzeiro, fazendo gol de cabeça. Ele deve ter 1,70 m no... Aí é posicionamento, né, impulsão, tem tudo isso, né? Tá cheio de jogador que é grande, alto e não consegue fazer nada. Bom, e hoje tem o Flamengo, né? O Flamengo em campo no Newton Santos, né, o Engenhão, com portões fechados diante de um River Plate com o Lucas Prato, né, que deixou saudades aqui no futebol brasileiro, tanto no Atlético quanto no São Paulo, e o Mengão deve entrar em campo com o Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan e René, Jonas, Diego e Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Henrique Dourado, o ceifador, e Everton. Acho que é o que o Flamengo tem de melhor nesse momento, né, Maurício? O Flamengo que do Paulo... O único título do Flamengo de Libertadores em 81 foi com ele. É o que tem de melhor. O Coediar tá fora, né? Tá suspenso nessa partida. E é um time que é agressivo. O Flamengo que vai jogar bem pra frente, né? Com o Henrique Dourado, tem o Everton Ribeiro, o Lucas Paquetá, eu gosto muito desse jogador. E é uma pena, como você disse no início, um jogo desse Flamengo e River Plate com portões fechados, né? O River chega... uma fase muito ruim, né? 2018, o time está em 21º no Campeonato Argentino. Isso aí é preocupante, a situação do River, que tem ainda lá no comando o Marcelo Gallardo, foi um baita jogador, chegou aí a ser campeão com o River Plate também, mas essa fase não está boa não. O River está tendo muita paciência com o treinador, que é prata da casa, aquele cara que todo mundo gosta, né? Olha, Maurício, na semana passada, quando o pessoal que cobre o Corinthians entrevistou o Carille e perguntou, né, sobre o jogo com o Palmeiras, que o Corinthians vinha mal e o Palmeiras vinha bem, o Carille falou assim, esquece. Ele falou assim, esquece, meu amigo, esquece. Clássico é uma outra história, é um jogo à parte, blá, 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 blá. O River Plate no campeonato argentino tá mal. Agora, na Libertadores, esquece. Vai ser um outro River, eu tenho certeza. O Flamengo pode até ganhar, tem condições para isso. Mas o River da Libertadores, eu tenho quase certeza que não vai ser o River do campeonato argentino. É um outro espírito, é uma outra pegada. E time argentino em competição internacional, principalmente Libertadores, é um negócio impressionante. Eles mudam e mudam completamente a atitude, né? Então, o Flamengo
Flamengo que não entre nessa, porque o River tá mal no Campeonato Argentino, porque hoje a situação vai ser completamente diferente. Quem entra em campo também é o Corinthians, lá em Bogotá, né, contra o Milionários. O Corinthians jogou contra o Milionários em 2013 e ganhou as duas, no Pacaembu 2-0 e lá no El Campín 1-0, gol do Danilo. E o Carille espera pelo menos trazer um empate de lá. Claro que vai tentar ganhar, mas se voltar com um empatezinho também não ficará triste. E a única novidade do Corinthians vai ser o garoto Matheus Vital, né? Já que o Rodriguinho, na última partida da Sul-Americana, quer dizer, a última que o Corinthians disputou ano passado contra o Racing, acabou sendo expulso, foi suspenso, aquela coisa toda, e não pode jogar hoje. E o Carille foi questionado sobre o Matheus Vital, né? Que é um menino ainda, não tem experiência internacional, e o técnico corintiano disse o seguinte: vem treinando bem, entrou muito bem no clássico, né? Não tem um jogo assim por uma Libertadores, por uma Sul-Americana, mas tem clássicos no Rio contra Flamengo, então a gente já disputou o Campeonato Brasileiro, então é um jovem aí com uma certa experiência já e está dando toda a tranquilidade porque ele tem feito nos treinos e principalmente pelo que ele jogou contra o Palmeiras. Aí o Carille ontem, né, numa coletiva para a rapaziada que está acompanhando o Corinthians de perto lá em Bogotá. Será que o menino treme hoje, Maurício? Não treme não, Lima. Hoje já é difícil, né, assim, ter essa... jogador que já é rodado, o cara que já vestiu muito a camisa do Vasco, aí o jogador de 20 anos hoje entra em campo e não tem nada disso. Ele vai... É um garoto bom de bola mesmo, no Vasco a gente já via o Matheus jogando, e o Carille está mantendo uma coerência, né? Tirar o Rodriguinho, o Rodriguinho tá suspenso, e colocar um jogador como o Matheus. E eu acho que ele é até um pouquinho mais para agredir mesmo o adversário, mas aquele jogador que vai mais pro ataque ainda que o Rodriguinho. Mas ainda tem a característica bem parecida e, como eu disse, está sendo coerente o Carille, vai fazer aquele jogo que nem fez contra o Palmeiras, segurando a bola no meio de campo, tendo paciência e esperando um pouquinho para ver o Milionários, né? Vamos ver o que o Milionários pode fazer para cima do Corinthians, mas como ele disse, se ele já está satisfeito com o empate, eu acho que ele, se voltar com o empate mesmo, será um grande resultado para o Corinthians, porque jogar na Colômbia sempre é muito complicado. Sem dúvida, e o Carille mantém a exceção feita ao Rodriguinho, o time que ganhou do Palmeiras, os dois volantes, né, deu uma consistência maior, o Corinthians tinha tomando muitos gols, né, e com a volta ao esquema antigo, aquele do ano passado, né, quer dizer, quase o do ano passado, porque o do ano passado tinha o jogo como referência, agora o Corinthians está sem referência nenhuma, tá jogando sem aquele homem de área, então Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique, Maicon, Gabriel e René Júnior, a dupla de volantes e os 4 jogadores flutuando, isso é muito bonito, né? Flutuando, que beleza. Romero, Jadson, Matheus Vital e Cleison, né? O Corinthians que praticamente desistiu do Alex Teixeira, porque o time chinês, né? Primeiro falou que queria negociar, acertou tudo de boca, aquela coisa toda, e aí na hora H deu para trás, né? E a negociação melou. O Carille já estava contando, embora o Alex Teixeira não seja um jogador de área, né, Maurício? Não é aquele cara que tem uma característica parecida com a do Jô, né? O jogador joga mais pelos lados do campo, né, Lima? Mas você vê quando o dirigente esconde o jogo, né, e fala... Não, a gente está tentando acertar com o jogador, e é melhor mesmo depois de assinado, né, o contrato, o cara ser apresentado para falar para a torcida, porque a torcida toda do Corinthians já estava contando com esse jogador. De repente ele não vem. Porque na sexta ele foi dado praticamente como certo, né? Faltava só o clube chinês mandar a documentação, né? O Jiangsu Suning da China, e eles não mandaram, ainda escalaram o Alex num amistoso que aconteceu sábado e tal, e a coisa esfriou. Mas ainda existe uma possibilidade, porque o Jiangsu Suning está para contratar mais 2 jogadores estrangeiros, né? E se isso acontecer, aí talvez eles liberem o Alex
para o Corinthians. Só que agora acabou a pressa, né, do Corinthians, porque eles queriam inscrever o jogador já na primeira fase da Libertadores e isso não aconteceu. E no campo político, né, o Antônio Goulart dos Reis acabou ganhando a presidência ontem do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? E foi uma vitória também do Andrés, que é um homem ligado ao Andrés, então talvez o Andrés tenha um pouco mais de tranquilidade, né, para poder dirigir a equipe corintiana, já que o ambiente político está fervendo no Parque São Jorge. Amanhã tem mais 2 times paulistas em campo, né, pela Libertadores. O Palmeiras vai jogar um jogo difícil também para o Verdão, em Barranquilha contra o Júnior, outra equipe colombiana, né, um time bem técnico, toca a bola, chegou na semifinal da Sul-Americana no ano passado, acabou sendo eliminado pelo Flamengo, né, e o Moisés já está recuperado. Onde você escalaria o Moisés nesse time do Palmeiras? Quem você tiraria, Maurício, para colocar o Moisés? Com certeza eu tiraria o Tietê. Para mim é um jogador que não está acrescentando nesse início de temporada no Palmeiras. Veio bem, quando chegou estava jogando muita bola, mas agora, principalmente pelo jogo que ele fez diante do Corinthians, não gostei dele. E o Moisés, aliás, eu tiraria qualquer um. Fecha o olho e fala quem quer sair aí, porque o Moisés tem que jogar. Esse é um baita jogador que fez no ano passado, quando ele voltou também, coitado aí de lesão, né? Se recuperou, aí fez um belo jogo contra o Barcelona de Guayaquil, fez gol, o Palmeiras quase consegue passar, né? Na última Libertadores. E eu acho que ele vai voltar e vai voltar com tudo, esse jogador. E adivinha quem é a principal atração do Palmeiras lá em Barranquilha, né? O Borja, né? Que é engraçado porque ele foi campeão com o Atlético de Medellín, ganhou a Libertadores e tal, mas ele é torcedor do Júnior. Quando ele era pequenininho, ele era torcedor do Júnior de Barranquilha, né? E é claro que toda a atenção da imprensa colombiana está indo para o Borja, não poderia ser diferente. E amanhã também tem Lima. Oi. E o árbitro, você viu o árbitro que vai apitar esse jogo amanhã? Não, rapaz, quem é? É o Henrique Cáceres, aquele que ele apitou Palmeiras e Peñarol no ano passado. Nossa. Você lembra que terminou aquela confusão lá no Uruguai? Sim. Fala a verdade, o pessoal gosta de emoção, né? Tem tanto juiz, tem que colocar um que já teve problema em jogo do Palmeiras, sabe? Mas é sorteio, não sei o quê. Então, mas não bota o nome do cara ali pra ser sorteado, pô. É ou não é? Tira o cara, bota e tem outro ainda, aquele jogador que o Felipe Melo acertou o soco lá, também joga no Júnior Barranquilla. Que beleza. Emoção não vai faltar. Né? Não vai faltar. E amanhã também tem o Peixe na altitude de Cusco, né? Lá no Peru, contra o Real Garcilaso. E para esse jogo o Gabigol vai poder jogar, né? Então, e o Copete, que era a dúvida, se recuperou. Então o Santos deve ter um time bem legal amanhã para o seu início na Libertadores. O Gabigol, que pelo Paulistão, né, cometeu aquela bobagem domingo contra o Santo André, estava impedido, prosseguiu no lance, disse que não ouviu o apito do árbitro, aquela coisa toda, e tomou um terceiro amarelo. Não vai jogar contra o Corinthians domingo no Pacaembu. Ei, Gabigol, hein? É bom jogador, mas às vezes a cabecinha também. Eu vou te falar um negócio. E o Peixe amanhã, o maior adversário será o Garcilaso, a altitude de 3.000 metros, ou os dois, Maurício? Nem os dois vão segurar, eu tenho certeza que não vão segurar o Santos, né? Mas o principal adversário mesmo é a altitude. A gente sabe que todo jogador tem dificuldade, a maioria dos jogadores tem dificuldade em enfrentar esse problema, né? Mas eu acho que o Santos vai começar bem a Libertadores. É um palpite que eu tenho, se bem que eu já errei alguns palpites aí, mas eu acho que o Santos começa bem. O Real Garcilaso não deve ser problema para o Santos não, Limão. Muito bem, então vamos virar a chavinha. Falamos muito de Libertadores da América, mas hoje também tem jogo importante pela Copa do Brasil. São Paulo joga sua crise
no estádio do Morumbi, recebe o CRB, o jogo da volta daqui 2 semanas em Maceió, porque na semana que vem tem Campeonato Paulista e o São Paulo na outra, o São Paulo tem uma sequência. Hoje o CRB, tudo bem, teoricamente é um adversário que o São Paulo deve vencer, mas domingo tem o Linense e Nice e depois o Palmeiras na Arena do Palmeiras, né? E essa sequência do São Paulo, Maurício? É uma sequência que... Principalmente porque hoje você tem um jogo decisivo. Decisivo principalmente para o Dorival, porque dessa ele não passa se qualquer resultado que não seja uma vitória boa diante do CRB, aí a casa cai de vez, não tem como segurar. Então, é um jogo tenso, tem que... De repente o CRB vem como veio da outra vez aqui, jogar no Morumbi, me fugiu o nome do América de Natal e o outro, Lima. Você está dizendo... O ABC, desculpa. O ABC, o ABC. Do ABC. O ABC. E de repente vem com numa retranca, o ABC que veio da outra vez jogar contra o São Paulo, o Geninho era o treinador, o ABC segurou bastante o São Paulo, foi complicado vencer. E aí o São Paulo conseguiu vencer com dificuldade. Então, tem que encarar com muita responsabilidade, com mais vontade, ir para cima do CRB. Depois, outro jogo difícil contra o Linense, domingo fora de casa. O Linense não vem bem? Não, mas tem que... em linha jogar é sempre complicado também, né? E aí depois o Palmeiras. Aí aquele jogo pro Dorival mostrar mesmo, pro time, né? Se firmar. Se vencer o Palmeiras pela primeira vez na Arena, no Allianz Parque, aí sim o time pode voltar a ter confiança e deslanchar no campeonato e o Dorival ter mais sossego aí para a continuidade. Bom, o Reinaldo volta à lateral esquerda, o Jusilei segue com um problema na coxa, portanto o Hudson está mantido no meio, né? E o Petros, que cumpriu 2 jogos de suspensão na Copa do Brasil, hoje faz a sua estreia na Copa do Brasil. Embora não tenha confirmado de forma oficial, o Dorival deve mandar a campo Sidão, Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Reinaldo, Hudson e Petros, né? A dupla de volantes, Marcos Guilherme, Cueva e Valdívia ou Nenê, fica a dúvida, e o Diego Souza. Você entraria com o Valdívia ou com o Nenê? O Valdívia tem mostrado que está mais ligado, né, no jogo. Se bem que o Nenê também está jogando muito adiantado, tentando voltar para marcar. Não está sendo a do Nenê nos últimos anos. O Nenê que no começo era aquele ponta mesmo, que ia para cima. Agora o Nenê nos últimos anos jogou mais como meia no Vasco, ali pensando um pouquinho mais no jogo. Mas para esse jogo eu prefiro o Valdívia. O Valdívia que entrou bem nos últimos jogos, começou bem também contra a Ferroviária. E para mim, nesse momento, é o momento mais para o Valdívia. Muito bem, Maurício Rossi. Então é isso, eu fico o convite aqui para o nosso ouvinte. A qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube, atualizando as últimas informações do esporte. E logo mais, às 6 da tarde, o Upgrade com os detalhes do futebol internacional e também falando sobre o Neymar. Hoje, um dia decisivo lá em Paris, para sabermos o que vai acontecer. Neymar vai operar, não vai? Vão tentar colocá-lo em campo terça contra o Real Madrid? Tudo isso nós vamos ficar de olho, acompanhando, e às 6 da tarde no Upgrade, ou se houver uma informação importante, a qualquer momento no Click Time, aqui na Rádio Futebol Clube. Um abraço, hein, Maurício? E um último destaque meu, o torcedor São Paulino que viu o Careca jogar, né, no ataque. Esse atacante que foi fenomenal para mim, esteve ontem no CT, dando força lá pro pessoal. Se alguém tiver 0,5% aí do que foi o Careca nesse jogo, Lima, dá para golear o CRB. Um abraço pra você. Outro, viu, Maurício? Olha, você lembrou o Careca, rapaz, e me dá uma tristeza muito grande, né, de lembrar
que o Careca seria o titular da Copa de 82 e ele se machucou. Nada contra o Serginho Chulapa, né? O Serginho Chulapa sempre foi um artilheiro, mas naquela Copa de 82, o Tele pediu tanto pro Serginho ficar comportado, que ele ficou tão comportado que fez 2 gols só na Copa, né? Eu preferi o Serginho meio maluco, mas metendo gol. Agora eu fico imaginando naquela seleção que tinha Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, Éder, o Careca no comando do ataque. Que pena que não deu, né, Maurício? É verdade, mas aquela seleção era demais. Isso aí, o Careca depois jogou 86, 90 e foi demais ele. Só que, infelizmente, não deu para a seleção brasileira. Muito bem, então agora sim, agora estamos colocando um ponto final no Breakfast News. Mas, eu disse, hein, fique ligado, a qualquer momento tem Click Time, fique sempre conosco. Nos acesse através do @RádioFutebolC, mande o seu Twitter, mande a sua mensagem, o @RádioFutebolC também no Facebook. Faça conosco a programação da rádio que você ouve. Rádio Futebol Clube, aqui somos apaixonados por esportes.